Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa qual horário que você escolhe para ouvir o Verifica, esse que é o primeiro podcast sobre desinformação e esclarecimento de boatos em língua portuguesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa e quem me acompanha mais uma vez nessa jornada contra a desinformação é o nosso diretor de estratégia e negócios, o Gilberto Scofield Jr. Tudo bem, Gil? Fala, guria, tudo bem? E olá para você que ouve e verifica, visita o site e nos acompanha nas redes sociais da Lupa. A Lupa, você sabe, é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. E Nath, bom, hoje o programa entra na cadência do futebol, né? Pois é, as notícias falsas, elas se multiplicaram em meio à enorme repercussão nas redes sociais dos títulos seguidos conquistados aí pelo Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Nath, a gente esclarece a história que bombou na internet sobre uma doação milionária do técnico Jorge Jesus para o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A gente também explica por que uma suposta homenagem do time rubro-negro ao PT é mais um boato envolvendo o campeão da Libertadores. E se você, querido ouvinte, receber um post sobre o sorteio de um iPhone, muito cuidado, é furada. A gente explica por que isso é, na verdade, um golpe para roubar senhas do Facebook. E o nosso podcast tem mais. Como sempre, a Cristina Tardáguila, fundadora da Lupa e diretora da IFCN, traz um olhar internacional sobre a checagem de fatos. Hoje ela comenta como o Partido Conservador do Reino Unido tem usado a rede BBC e o Twitter para se passar por checador de fatos. Essa história é bizarra e já a Cris destrincha tudo para você ligado nesse 15º episódio do Verifica. E tem mais, né, Nath? Mas é claro, Gil, não pode faltar o nosso quadro sobre mitos e verdades relacionados à saúde. E hoje a nossa repórter Natália Afonso esclarece se é ou não verdade a ameaça de um suposto verme letal encontrado no pimentão. Então, se liga aí, fica com a gente, não dá o pause, não muda de podcast, como eu sempre digo, vem com a gente que o Verifica tá só começando. Bom, antes da gente começar a entrar de vez aí no esclarecimento dos nossos boatos, como a gente faz aqui toda semana, eu convido você que está nos ouvindo a acessar o site da Lupa, lá no www.lupa.news, para acompanhar algumas das verificações que a gente vai discutir aqui nesse episódio. Lembro também que a Lupa tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram. É só buscar a gente lá por @agêncialupa para ficar ligado nas verificações que a gente faz e não compartilhar informação falsa, como a gente vem falando aí ao longo de todas essas semanas que a gente vem apresentando aqui o Verifica para você. Bom, Gil, hoje o nosso programa entra então de vez na cadência do futebol. Adoro cadência do futebol. Mas enfim. Pois é, Nath, em meio àquela repercussão toda nas redes sociais dos dois títulos seguidos do Flamengo, seria mesmo improvável que a boataria não pegasse carona aí no evento, né? Pois é, as conquistas então da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo final de semana lavaram a alma dos torcedores rubro-negros. Eu só vou dizer aqui que não é campeão de tudo ainda, tá? Porque não tem Recopa, já falei isso, tá? Na semana passada, mas assim, tô torcendo, já falei também que tem um time em cada porto, tô satisfeita, tô feliz e vamos lá, vamos torcer aí para que a gente veja mais títulos do Flamengo. Mas hoje, o que a gente quer falar é sobre o que aconteceu com relação à desinformação, né? Relacionado aí com a festa do Flamengo, né? A comemoração aí grande que teve logo depois da conquista, então, da Libertadores, né? Ela se refletiu, claro, nas redes sociais e aí o que também entrou em campo foi a desinformação, né? Aqui no Verifica, você sabe, a gente dá cartão vermelho para desinformação.
Bom, então a gente começa esclarecendo aquela história de que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, português, né, veio aí pro Brasil treinar o Flamengo, chamado carinhosamente de Mister pela torcida, já pelos jornalistas, por todo mundo, teria então doado R$1 milhão pro Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Nath, esse post bombou nas redes sociais. A galera de todas as torcidas aclamando geral a caridade milionária aí do Mister. Mas para decepção da galera, a informação é falsa, tá? A equipe de checagem da Lupa verificou que o técnico do Flamengo não fez nenhuma doação ao INCA ainda, tá? O Mister visitou na semana passada o instituto, conversou com pacientes e médicos, mas não foi feita, de fato, nenhuma doação, né? Não se doou aí nenhum qualquer valor. Nath, a verdade é que ele prometeu doar para projetos do INCA os direitos autorais da biografia Mister Jesus, Quebrando Paradigmas no Futebol, que vai ser lançada ainda em dezembro. E a assessoria de imprensa do Flamengo reforçou numa mensagem no WhatsApp relacionada à visita aí do treinador ao INCA que a única informação correta sobre doação se refere aos direitos autorais do livro. A assessoria do INCA também rechaçou o boato da doação milionária, viu? Bom, vamos a outra notícia falsa envolvendo o Flamengo, então? Bora, guria! Afinal, ninguém é campeão da Libertadores do Brasileiro de uma só tacada impunemente. O mundo da boataria não dá folga, véi. Verdade, Gil. Uma outra desinformação se refere ao post com uma imagem de jogadores do Flamengo segurando uma camisa com o número 13 e o nome Haddad, o candidato petista, então, nas eleições presidenciais do ano passado. Segundo a legenda, é uma homenagem ao PT depois da vitória na final da Libertadores, quando os jogadores teriam até gritado palavras de apoio ao ex-presidente Lula. O texto diz que os jogadores estão, abre aspas, tirando o chapéu para quem defende a democracia, fecha aspas. Cheiro de montagem, né, Nath? Sim, cheiro de montagem. A equipe da Lupa verificou e não deu outra. É montagem, sim, senhor. A imagem original ela foi feita em setembro do ano passado, setembro de 2018, portanto, pelo fotógrafo Gilvan de Souza, no jogo do Flamengo contra a Chapecoense. Esse jogo, o Flamengo venceu por 2-0. A imagem verdadeira mostra os jogadores homenageando o zagueiro Juan, que tinha sofrido uma séria contusão e não pôde participar da partida. Em vez do número 13 da palavra dar, a camisa tinha estampados o número 4 e o nome Juan. E é igualmente falsa a informação de que depois de ganhar a Libertadores, os jogadores teriam gritado palavras de apoio ao ex-presidente Lula. Não houve qualquer manifestação política dos atletas. Na verdade, o único momento aí relacionado à política ocorreu quando o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, se ajoelhou diante do Gabigol, autor dos 2 gols do título, mas o Witzel acabou sendo ignorado pelo atacante. Nath, mas Witzel não se deu por vencido e publicou no dia seguinte, na sua conta no Twitter, uma foto ao lado do Gabigol. O governador voltou para o Brasil no mesmo voo da delegação rubro-negra e acompanhou os atletas no ônibus do clube até o centro do Rio, onde os jogadores festejaram o título com a galera. O governador chegou até a subir no trio elétrico durante a comemoração. Como sempre, né, Gil? Os políticos, eles tentam aí pegar carona na popularidade que tem o futebol aqui no Brasil. E por falar em popularidade, Nath, tem um golpe que está cada vez mais comum nas redes sociais, aí atenção geral. Oferecer falsos sorteios ou promoções para furtar a senha do usuário. Olha que perigo. Pois é, circula nas redes sociais um post que anuncia o sorteio de um iPhone. O texto diz que para participar basta comentar na foto indicando um número de 0 a 80. Mas, na verdade, isso é a isca para aplicar um golpe. Explica aí, Nath. Isso mesmo. Esse é um golpe feito para roubar as senhas de Facebook de usuários menos atentos. A estratégia ela é similar a uma onda de anúncios falsos de emprego nas redes sociais que a Lupa já noticiou no início de outubro. Inclusive, a Cristina Tartaglia falou sobre isso aqui no nosso podcast. Então, funciona assim, ó. Quando um usuário ele comenta a publicação, um perfil automatizado, né, uma espécie de bot aí, manda uma mensagem e pede que ele inicialmente compartilhe essa informação do sorteio, né, em 5 grupos do Facebook.
Depois de alguns minutos, de algum tempo, feito o compartilhamento ou não, esse robô, através do aplicativo aí de mensagens, né, do Facebook, ele diz que o iPhone está disponível. Mas para ter acesso ao aparelho, o usuário é orientado a clicar em um link. E aí, guria? Aí, o link, ele redireciona para uma tela na qual aparece um botão com os dizeres confirmar prêmio. Quando o usuário clica nesses dizeres, ele é levado para um site que simula a página de entrada do Facebook. Depois, ele digita o e-mail e a senha e é levado a um novo endereço que simula o Facebook. Ali, ele tem que copiar um código e colar numa caixa de texto. O usuário, ele passa então para um site que não tem conteúdo, tá? Sem conteúdo nenhum. Esse domínio é registrado no Panamá por uma empresa chamada Namecheap. Ou nome barato aí, né? Vamos traduzindo. Ela vende endereços de internet sem que o real proprietário precise se identificar. O que, né, é bem estranho, bem controverso, tratando-se desse tipo de coisa, né? E aí o golpe, ele tá consumado, né? Ou seja, com esse procedimento, os golpistas passam a ter acesso ao login e à senha do usuário. Quem cai nesse truque pode ter seu perfil utilizado ou até mesmo roubado definitivamente por pessoas desconhecidas. Portanto, é muito importante desconfiar dessas promoções, desses sorteios, anúncios de emprego que induzem as pessoas a passar seus dados pessoais e suas senhas. Boa, Gil. Fica aí o alerta. E quem também está aplicando um truque digital é o Partido Conservador do Reino Unido. O Tory, como é tradicionalmente conhecido, tem usado a rede britânica BBC e também o Twitter para se passar por um checador de fatos. A Cristina Tartaglia explica melhor esse caso. A cada semana ela traz, direto dos Estados Unidos, um olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. A Cristina, você já sabe, é fundadora da Lupa e diretora adjunta da IFCN, a International Fact-Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Diz aí, Chris, que babado é esse de os Tories se passarem por checadores? Oi, Nath. Oi, Gil. Meu assunto dessa semana é o Reino Unido e a gigantesca confusão que os partidos conservador e trabalhista de lá andam fazendo nas redes sociais. Olha, gente, a coisa tá tão feia que até o Twitter já soltou uma nota esbravejando contra o que considera ser um mau uso da plataforma. Vamos agora detalhar o cenário. No próximo dia 12 de dezembro, o Reino Unido faz suas eleições. E há alguns dias, os líderes dos principais partidos, o Boris Johnson, atual primeiro-ministro, e o Jeremy Corbyn, líder da oposição, foram para a TV fazer o primeiro debate de campanha. Bem parecido com o que acontece no Brasil. Eles dois falaram muito sobre Brexit, do sistema público de saúde e da economia como um todo. E há muitas checagens a serem lidas, por exemplo, no site do Full Fact, que é a plataforma britânica que integra a IFCN. Para quem quiser dar uma esmiuçada no que foi verdadeiro e falso nesse discurso, fica a sugestão de visitar o Full Fact. Mas o que chamou a atenção de verdade durante o debate foi o fato de que assim que o evento começou a ser transmitido pela TV, com um monte de gente acompanhando, a conta de Twitter do Partido Conservador, gente, trocou todo o seu visual, no intuito de se passar, adivinhem, por uma nova plataforma de checagem. Pois é, a conta @CCHQpress virou @FactCheckUK, UK, United Kingdom, em inglês para Reino Unido. E tinha ainda, gente, aquele sinalzinho de verificação, aquele check, que costuma ser usado por vários fact-checkers do mundo para adornar suas respectivas páginas. Ou seja, realmente estava querendo imitar e enganar as pessoas como se fosse uma plataforma de checagem que acabava de aterrissar no Twitter. Como eu disse, o Twitter ficou bravo e reclamou. Emitiu uma nota dizendo que os conservadores tinham agido de forma a enganar o público e que se outro truque semelhante voltasse a ser levado a cabo pela conta, ela sofreria, entre aspas, medidas corretivas decisivas. Nesse mesmo texto, gente, a plataforma lembra que tem regras muito claras que vetam comportamentos que podem induzir os outros usuários a erros, e o Twitter acha que esse é um caso clássico e, obviamente, poderia ser enquadrado nessa regra. Bom, mas também não acaba por aí nossa questão lá no Reino Unido, não. Também estão muito bravos com os conservadores, os diretores e executivos da BBC. É que o partido, Nath e Gil, tem alterado o conteúdo, sobretudo títulos de várias reportagens, para poder usar nas redes sociais.
E sempre mantém, claro, o logotipo da BBC, apesar de ter feito essas leves alterações. Num dos casos mais notórios, o partido mexeu num título que falava sobre repasse de 7 bilhões de libras para escolas britânicas e simplesmente duplicou o valor que teria sido passado às escolas, de 7 bilhões de libras para 14 bilhões de libras. E os checadores britânicos pegaram isso, contestaram essa alteração, inclusive procuraram a BBC, e o Partido Conservador disse em nota que investigaria o que havia acontecido e não falou muito mais sobre isso. Bom, vocês podem estar achando que isso é só com os conservadores, mas não. Os liberais democratas de Leeds, no Reino Unido, também estão dando trabalho para os checadores. Gente, eles mandaram imprimir um panfleto em que tudo se parece com um jornal. Aquela manchete grande, um nome de jornal vermelho no alto, parecendo um tabloide. Bom, e entregaram esse panfleto fantasiado de jornal, ou esse jornal fantasiado de panfleto, de porta em porta. Era propaganda pura, transvestida de notícia de verdade. Difícil de identificar para quem não é do ramo, né? E aí, obviamente, enganando também os eleitores. Houve uma avalanche de reportagens sobre esse assunto, e aí a gente está aqui observando, ainda faltam alguns dias para o dia 12 de dezembro, quando acontecem as eleições, e o que está sendo discutido na comunidade dos checadores é o medo do efeito dominó. Será que essas medidas serão copiadas em outros países? Um abraço e até a próxima semana. Valeu, Cris, muito obrigada. Maravilha. Bem, tá na hora do nosso quadro, sempre muito aguardado, sobre os mitos e verdades na área da saúde. Depois daquele bolo itinerante recheado de comprimido que causariam paralisia, boato que a gente desmascarou no episódio anterior, hoje é a vez do pimentão assassino. A repórter Natália Afonso passa essa história limpo. Explica pra gente aí, Natália, é verdade que o pimentão teria um verme que pode levar até a morte? Oi Gil, oi Nath, pois é gente, circula pelas redes sociais um vídeo que mostra um suposto verme encontrado no pimentão. Segundo esse post, o verme se chama Similamirte. Ele causa dor e pode eventualmente levar à morte. Nossa, mas é verdade isso? O vídeo que está circulando, ele é verdadeiro, tá? Não é nenhuma montagem. Ele mostra mesmo um verme no pimentão. Mas as informações que acompanham as imagens são falsas. Então o verme é inofensivo, né? Mas vamos por partes, tá? Bem, em primeiro lugar, não há nenhum verme com esse nome. Na verdade, Similamirte significa pimentão verde em hindi, uma das línguas faladas na Índia. Os especialistas eles divergem sobre o tipo exato de verme mostrado no vídeo, mas é um consenso que não se trata de uma espécie cuja ingestão seja perigosa para os seres humanos. Ufa! O próprio Ministério da Saúde publicou no seu site um texto esclarecendo esse boato. Segundo o órgão, abre aspas, não há evidências sobre vermes no pimentão que tenham causado dores e até mesmo morte, fecha aspas. Maravilha, Natália. Acabamos de desvendar o mistério do pimentão assassino. Mais um boato desses que infernizam a área da saúde, que podem causar diversos estragos na vida e na saúde das pessoas, né? Por isso que a cada semana a gente esclarece, então, o que é mito e o que é verdade nas postagens sobre saúde aqui no nosso Verifica. Já tá virando uma tradição do nosso podcast, né? A gente sempre traz esse quadro que é para alertar aí para vários problemas que a gente encontra navegando em redes sociais, várias informações falsas, várias informações distorcidas sobre tratamentos alternativos, sobre coisas que a gente não tem muita comprovação, né? Então a gente acaba trazendo esse tipo de informação aqui para você. E assim, esclarecidos os boatos então relacionados a esse verme no pimentão, suposto verme no pimentão, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do nosso Verifica, o primeiro podcast em português sobre desinformação e esclarecimento de boatos. Todas as informações que a gente passou aqui nesse episódio e todas que estão nos 14 episódios anteriores, a gente chegou hoje ao nosso 15º episódio, ainda tem
temporada aí pela frente, a gente vai mais alguns meses aí esclarecendo boatos, né? Tudo que a gente conferiu hoje tá lá no site da Lupa, tá também nas nossas redes sociais. O site da Lupa, vocês todos já sabem, é o www.lupa.news. A Lupa tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram, e é só buscar a gente lá nessas redes pra ver toda a produção que a gente faz, todos os esclarecimentos que a gente faz. E se você tem uma sugestão de checagem, é só escrever pra gente no lupa@lupa.news, coloca lá no assunto podcast verifica, que a gente já vai saber que está se tratando de uma sugestão ou de alguma dúvida ou de algum comentário que você quer fazer sobre o nosso podcast. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta do Colmeia Podcast. Na próxima semana, a gente tem mais um encontro marcado para falar mais sobre desinformação e para esclarecer mais boatos por aqui. Uma ótima semana para você. A gente se ouve na próxima quarta-feira. Um beijo, tchau. E é isso aí, gente. Uma ótima semana para todo mundo. Um beijo, tchau, tchau. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.